Sim. Tá bom. Então, beleza. Ó. Então, hoje, preparei para nós essa aula de hoje, ela é uma aula que agora vai fazer vocês a saírem um pouco do âmbito descritivo, aplicar os conceitos da geometria descritiva para qualquer desenho, para qualquer objeto que venha na mão de vocês. Quando a gente sai do âmbito descritivo e vai para as projeções ortogonais, nós não trabalhamos mais com coordenadas, né? Então, as coordenadas, elas fazem parte do desenho descritivo, da geometria descritiva com a base das suas coordenadas nos planos de projeção. Para quê? Para que vocês entendam como é que é o passo a passo da construção, desde um ponto até um objeto tridimensional. E a partir dessa análise matemática, foram desenvolvidas técnicas muito mais rápidas para que a gente possa, apenas com um objeto de medida, que pode ser a régua, que pode ser uma trena, que pode ser um escalímetro, né, ou tem o paquímetro, que é uma ferramenta de medição mais para a área mecânica. Então, o desenho técnico, ele foi feito para isso, para que com um objeto de medida a gente possa fazer a análise e fazer a representação técnica baseado nos conceitos descritivos. Então, para essa aula de agora, nós vamos fazer o inverso. Para essa aula, nós não vamos ter coordenada para projetar, nós vamos fazer a análise do objeto e posicionar no plano vertical, no plano horizontal e no plano lateral. E é por isso que a gente já começou a falar das projeções, a gente já começou a falar das vistas da peça. Por quê? Porque agora é mais importante eu saber olhar um objeto tridimensional e falar, aqui é a vista frontal, aqui é a superior, aqui é a lateral. Eu já começo a identificar o meu objeto e aí eu já consigo imaginar a sua projeção. Essa é a relação. É por isso que nós estudamos bastante a questão do desenho descritivo, para que a aula de hoje ela comece a ser o que há de mais corriqueiro na vida de vocês. E que, na verdade, gente, é isso mesmo. Nós que escolhemos a área da arquitetura como profissão, a gente precisa começar a ter esse olhar, o nosso objeto de trabalho, ele é sempre tridimensional. Tudo que a gente pensa é tridimensional. Eu quero construir uma casa, ela é um objeto tridimensional. Eu quero construir uma cadeira, eu quero fazer um design de um móvel, eu quero fazer uma maquete, tudo é tridimensional. Mas, mesmo assim, eu preciso fazer as análises. Não, mas qual que é a altura, a distância dessa parede e a altura dela? Então, eu sempre penso em duas dimensões para projetar o objeto em terceira dimensão. Então, o nosso raciocínio de arquitetura, de arquiteto, é sempre o 2D e o 3D amarrado, tá bom? Então, por isso, a gente estuda a essência do desenho descritivo para que a gente possa agora ir para a questão de entender uma perspectiva e como eu faço a projeção. Então, a aula de hoje é para isso mesmo. Nós vamos ter um objeto isométrico, ou seja, nós vamos ter um objeto tridimensional e a gente vai fazer a representação dele sem o auxílio das coordenadas descritivas, apenas analisando as suas medidas e colocando essas medidas na representação final, ou seja, desenhando as vistas planas desse objeto. Então, bora lá. Deixa eu aumentar aqui que é melhor. Primeiro, vamos definir. Vamos colocar algumas definições importantes, que são conceitos teóricos que a gente precisa aprender. Então, vamos lá. Quando a gente fala de projeção ortogonal e desenho isométrico, uma coisa está sempre relacionada à outra, tá? A projeção ortogonal, ela é a projeção plana de um desenho isométrico, de um objeto tridimensional.
que é nada mais é do que a gente acabou de fazer com a pirâmide, né? A gente tinha só que ali nós tínhamos as coordenadas e tínhamos o direcionamento do que as coordenadas se transformariam. Aqui não. Aqui a gente já tem o objeto na mão e a gente vai fazer a análise plana dele. Então, as projeções ortogonais ou ortográficas também, algumas referências bibliográficas também costumam falar de projeções ortográficas, são termos sinônimos, tá bom? São formas de representar objetos tridimensionais em superfícies planas, de modo a transmitir com precisão e demonstrar a sua verdadeira grandeza. Ou seja, a gente traduz o objeto tridimensional no papel com suas medidas reais. Geralmente, na arquitetura, a gente trabalha com escala, porque o nosso objeto tridimensional, ele é muito grande para trabalhar numa escala 1:1 no desenho. Nunca que eu ia conseguir desenhar no papel, não existe um papel que vá construir que eu vou conseguir desenhar uma casa, nem que seja de 20 metros quadrados, uma casa minúscula, entendeu? Por quê? Porque a nossa escala é muito grande, a nossa escala é para humano, né? Então, aí a gente trabalha com as escalas de redução, que provavelmente vocês estão aprendendo isso em ateliê de projeto, né? A questão das escalas gráficas do desenho, mas no caso de desenho técnico, a gente começa a estudar objetos, peças pequenas, tá? Peças que a gente chama de pecinhas mecânicas, que nos ajudam a fazer essa interpretação do desenho isométrico com a medida real. Então, projeções ortogonais são isso. E o que é o desenho isométrico? O desenho isométrico nada mais é que a perspectiva isométrica, tá? A perspectiva isométrica, qual é a função dela? Representar, desenhar a projeção ortogonal de um modelo em 3 planos de projeção. Opa, ficou junto aqui. Na arquitetura, tá? No caso do desenho descritivo e desenho ortogonal, a gente sempre vai trabalhar essa relação com o primeiro diedro. Então, quais são as projeções planas que nós vamos desenhar? Vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda. Se preciso, lateral direita, se preciso, posterior, se preciso, inferior. Mas nós sempre, nessa linha do desenho técnico, a gente vai trabalhar as 3 vistas principais. Então, desenho técnico projeta a partir da relação do primeiro diedro. Desenho técnico projeta o rebatimento das vistas a partir da épora dos planos. Ou seja, então eu trouxe aqui, vamos entender o que o slide anterior falou de projeção e de desenho isométrico. Nós estamos focados em arquitetura e nós estamos focados em geometria descritiva para arquitetura, tá bom? Então, nesse caso, nós sempre vamos trabalhar no primeiro diedro. O objeto a ser estudado, ele é projetado nos 3 planos principais do primeiro diedro, plano vertical, horizontal e lateral. As vistas planas sofrem o processo de rebatimento das vistas. O que é o processo de rebater essas vistas? É eu abrir essa caixa do primeiro diedro e planificar. E aí, como é que eu faço esse movimento? Esse movimento de planificação, que é a nossa representação final, nada mais é do que o movimento da épora dos planos. O plano horizontal no sentido horário e o plano lateral no sentido lateral para planificar. Quem nunca se move? O plano vertical. São os outros 2 planos que se alinham ao plano vertical. Esse é o processo de rebater as vistas, tá? É um termo muito usado no desenho técnico. Rebatimento de vistas, a gente está falando de desenho técnico representado no primeiro diedro. Por que quando a gente fala de desenho técnico, a gente tem que ressaltar essa questão de primeiro diedro? Porque no desenho técnico,
o desenho pode ser representado no primeiro ou no terceiro diedro. Só que o primeiro diedro, ele é a representação universal. Ele é da onde surgiu. A geometria descritiva, ela é a base do desenho técnico, tá? A geometria descritiva projeta, na arquitetura, a projeção é no primeiro diedro, onde todas as coordenadas são positivas. E o que é o terceiro diedro? O terceiro diedro, ele é o espelho do primeiro diedro, ou seja, se inverte todas as posições e também é trabalhado não em unidade de milímetros e centímetros, é trabalhado em unidade de polegada. Por que surge? Vamos falar um pouquinho de história aqui. Por que surge o terceiro diedro? O terceiro diedro, ele surge muitos séculos depois. A geometria descritiva, ela foi desenvolvida no final do século XVIII, começo do século XIX, e o terceiro diedro, ele é um século depois, já lá no século XX, final do século XX, quando tem a Revolução Francesa, né? E aí acontece essa questão entre guerras, entre Estados Unidos e França, e aí os norte-americanos, né, os Estados Unidos, desenvolvem a representação no terceiro diedro, muito por uma estratégia de guerra, e tanto que o terceiro diedro hoje, atualmente, ele é uma representação gráfica, técnica, muito usada pelas empresas norte-americanas. Então, por exemplo, vamos falar de Brasil, as empresas instaladas no nosso território brasileiro, que são de administração dos Estados Unidos, provavelmente todos os desenhos são feitos no terceiro diedro. Geralmente, essas empresas são empresas da área da mecânica, né? Então, são desenhos mecânicos. Isso não é usado na arquitetura, tá, gente? Isso é só para que vocês saibam que existe, que o desenho no terceiro diedro, ele é americano, desenho no primeiro diedro é europeu. E o tradicional é o europeu. Na arquitetura, usamos o modelo europeu, tá bom? Então, vamos lá. Na geometria descritiva, agora a gente vai fazer a relação do processo de representação por rebatimento, fazendo a relação de geometria descritiva e desenho técnico. Na geometria descritiva, a gente faz esse processo de rebatimento quando a gente faz a épura dos planos, posiciona abscissa, afastamento e cota dos pontos, achando a terceira projeção. Essa aqui é a relação da projeção de rebatimento na geometria descritiva. No desenho técnico, eu tenho a mesma relação de posição. Então, aqui, no plano vertical, eu tenho a projeção frontal, no plano horizontal, a projeção superior, e no plano lateral, a projeção lateral esquerda. No desenho técnico, é o mesmo posicionamento, a mesma regra, tá bom? Eu tenho as mesmas relações de distâncias proporcionais, que na geometria descritiva a gente não chama de linhas auxiliares. Gente, agora a gente pega a altura da cota, encosta no eixo com a linha auxiliar para a gente achar a terceira projeção. O mesmo raciocínio nós vamos fazer no desenho técnico. Então, tanto no desenho técnico quanto na geometria descritiva, a gente vai usar o sistema de representação plana por rebatimento. Perspectiva isométrica. Vamos falar um pouquinho de perspectiva isométrica, o que eu quero que vocês compreendam? Quando eu mostrar para vocês um modelo em perspectiva, hoje eu vou ensinar como é que vocês vão olhar esse modelo e já imaginar as vistas desse desenho, dessa peça. Como é que o desenho plano dessa peça ficaria? Ao mesmo tempo que o importante é que quanto mais a gente vai treinando isso,
vai chegar uma hora que eu tenho as vistas na mão e eu já sei como é que esse objeto se comporta. Então, a perspectiva isométrica, ela é um objeto de estudo onde eu possa ser capaz de imaginar as vistas planas ou o inverso. Eu tenho as vistas planas e devo ser capaz de imaginar como é que é esse objeto tridimensional. O que é importante eu entender sobre a perspectiva isométrica? Que dentro da arquitetura, a gente usa bastante isometria, né, para fazer desenho de hidráulica, desenho de elétrica, a gente usa bastante conceito isométrico. Lógico, gente, que hoje vocês são de uma geração onde a arquitetura, ela já está muito evoluída com relação aos desenhos, e os softwares, eles já nos ajudam muito. E o software, ele já vem com, eu quero desenhar em isometria, eu clico no ícone isométrico e ele já me mostra como é que vai ser feito. Mas o arquiteto precisa saber como é que isso acontece. Como é que eu faço uma perspectiva isométrica? Como é que eu interpreto uma perspectiva isométrica, né? O que é isso? Então, é para isso que vocês estão, desde o início, a gente já começa a mostrar para vocês as relações, a parte prática manual, porque a partir do 4º semestre do curso, a gente vai saindo do desenho manual e vamos entrando para a parte do mercado de trabalho mesmo com vocês, que vamos para o software, vamos aprender a mexer no software, mas vocês já vão ter, na essência de arquitetos que vocês serão, a questão do desenho muito intrínseco eu sei o que é isso, eu sei rabiscar uma perspectiva, tá bom? Então, vamos lá, alguns aspectos importantes para entender a perspectiva. Dentro da perspectiva, eu tenho elementos que compõem a perspectiva ou elementos que podem conter numa perspectiva. O que compõe uma perspectiva isométrica? Uma perspectiva isométrica, um desenho isométrico, ele é composto por 3 eixos de ângulos, que a gente chama de ângulos isométricos, tá? Eixos isométricos. Esse eixo, ele é formado por 120 graus. Por conta dessa formação angular de 120 graus, os 3 eixos com a mesma medida, isso faz da perspectiva isométrica a perspectiva que mais aproxima o desenho da realidade do objeto. Diferente do desenho que a gente faz na geometria descritiva, que a gente usou o ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus, então, na perspectiva, no desenho em perspectiva que a gente está fazendo na geometria descritiva, a gente está usando um ângulo de 90 e um ângulo de 45 graus para fazer a linha de terra. Essa perspectiva, ela é chamada de perspectiva militar ou perspectiva cavaleira. Ela é uma perspectiva usada, não tão usada para o desenho técnico, tá bom? Mas ela é mais usada na geometria descritiva, e ela é uma perspectiva que distorce um pouquinho o desenho. Por quê? Porque ela trabalha com ângulos diferentes nos seus eixos. Já a isométrica, não. Ela trabalha com a mesma angulação para os 3 eixos. Por isso que o desenho fica proporcional e muito próximo do real, tá bom? E o que pode conter na perspectiva isométrica? Eixos não isométricos. O que são eixos não isométricos? São linhas diagonais ou circulares que não são paralelas aos eixos principais e isométricos. Então, essas são algumas características. Bom, vamos entender o que é o eixo isométrico. O eixo isométrico nada mais é do que eu construir o eixo tridimensional x, y e z. O z ele pode ser tanto no sentido para baixo quanto para a altura, tá bom? E entre os eixos eu vou ter essa medida proporcional dos ângulos de 120 graus. É como se eu pegasse uma circunferência e dividisse ela em 3 ângulos iguais, então daqui sai o meu eixo isométrico. Para a perspectiva isométrica, gente, para desenhar uma perspectiva isométrica,
Geralmente, a gente constrói a base da linha de terra, nós passamos a linha de terra aqui no eixo de encontro, no ponto de encontro dos 3 eixos, nós passamos uma linha horizontal, tangente aqui a esse ponto de encontro, para ser a nossa linha de terra. E aí, o que acontece? Se do ângulo X ao ângulo Y eu tenho 120 graus, quando eu passo a minha linha de terra aqui, eu estou dividindo esse ângulo de 120 graus em 90 graus abaixo e sobra 30. 90 graus embaixo, sobra 30. Então, para construir uma perspectiva isométrica, a gente acaba falando que é a perspectiva do ângulo de 30 graus. Por quê? Porque eu vou traçar uma base, uma perpendicular e 2 ângulos de 30 graus. Eu já formei meu eixo isométrico, tá bom? Aí, aqui para vocês entenderem melhor, vamos analisar a perspectiva isométrica. Eu peguei um modelo, esse vai ser o nosso modelo de estudo hoje, e eu trouxe para vocês aqui exatamente o que eu acabei de explicar sobre o eixo isométrico. Se eu olhar, quero que vocês olhem aqui para mim, ó. Segue aqui a setinha onde eu estou mostrando. É essa linha de eixo, com essa linha Z aqui, e essa linha de eixo, eu tenho essa linha paralela ao eixo X, essa linha paralela ao eixo Y, ao eixo Z. E o eixo da altura, ele pode ir tanto para baixo quanto para cima. Só que é mais fácil eu começar a perspectiva isométrica de cima para baixo ou de baixo para cima? Lógico que é mais fácil eu começar na base. Por isso, a gente faz essa jogada aqui, ó, de passar a linha de terra no eixo principal, construir 2 ângulos de 30 graus e subir esse eixo que está para baixo, prolongar ele aqui. E aí, eu transformo dessa forma o meu eixo, tá vendo? E aí, eu tenho os 3 eixos proporcionais, onde eu vou desenhar a minha peça. Veja que essa peça, todas as linhas são paralelas aos eixos. Tudo que for no sentido da base da peça, do eixo X, será paralelo a X. Tudo que for sentido à altura será paralelo à altura. Tudo que for sentido à profundidade será paralelo à profundidade, na altura aqui. Então, gente, a perspectiva isométrica, ela trabalha a medida real da peça no eixo. Então, vamos lá. Essa minha peça, ela tem 8 por 4 por 5. Eu vou marcar aqui, 8 por 4 por 5. Vou marcar a medida real no eixo. E quando eu fecho as linhas paralelas, eu tenho o quê? Eu tenho um desenho proporcional à sua medida real. É bem diferente quando a gente marca lá no eixo de perspectiva do plano de projeção. Eu marco a medida no eixo de 45, parece que está alongando mais o meu centímetro do que quando eu ponho na altura e na largura. Por quê? Porque a perspectiva de 45 graus, ela distorce mais o desenho do que a perspectiva isométrica, que traz para o seu eixo e traz a sua proporção angular, tudo proporcional. Os eixos são proporcionais e as medidas são reais. Pessoal, esse aqui vai ser o nosso objeto de análise. Então, aqui, eu construí para vocês o objeto com as medidas. E esse objeto em perspectiva isométrica, ele vai ser o objeto que vocês vão desenhar no caderno com as medidas reais. Mas vejam só, vou voltar aqui um pouquinho. Quando eu começo a falar da perspectiva, qual é a primeira frase que eu coloco aqui? Ao observar um modelo em perspectiva, devemos ser capazes de imaginar as vistas ortográficas do modelo. Esse vai ser o nosso exercício de hoje. Nosso exercício de hoje vai ser observar essa peça
e que, no caso, nós vamos trabalhar com essa, sem medida, para a aula... Oi. Rapidinho, tipo, essa perspectiva isométrica, ela é diferente da outra perspectiva, né? Ela é diferente. Porque, tipo, os eixos, eles mudam, né? Tipo, de lugar, que nem o zero em cima e tal. Isso. Aqui no caso, o que acontece aqui, ó, para vocês entenderem? A gente vai trabalhar com o eixo XY vai ser sempre rebatido na nossa vista frontal. Então, X aqui na minha base, Y na minha altura. E o Z vai ser a profundidade da peça. Ah, entendi. Tá? Porque nós estamos aqui trabalhando, nesse caso da isométrica, nós estamos aqui trabalhando o primeiro diedro. E aí, o nosso primeiro diedro vai ser XY para representar a face frontal e o Z a profundidade. Vamos fazer. Por isso que eu falei para vocês assim, ó. A geometria descritiva, ela faz uma relação, ela é a matriz para o desenvolvimento do desenho técnico, mas não é a mesma coisa. Tanto que nós vamos construir um objeto, nós vamos desenhar as vistas desse objeto sem saber nenhuma coordenada da peça. Então, na verdade, a geometria descritiva ensinou vocês a pensarem que é possível desenhar numa face plana um objeto tridimensional. E mesmo eu tendo a perspectiva, eu consigo planificar os elementos. E isso a gente faz lá na descritiva, com as coordenadas posicionadas matematicamente, tá? E lá a gente tem plano vertical, plano horizontal, a gente tem essa relação descritiva. Hoje, esse conteúdo de hoje, a gente está dando, assim, um salto. Vamos imaginar que a gente andou anos de estudo para chegar no desenho técnico, que usou como essência de análise a geometria descritiva, mas que atualizou o desenho. Então, eu não preciso agora, para eu analisar um objeto tridimensional, eu não preciso estudar ponto por ponto, coordenada por coordenada. Basta eu observar um objeto e ser capaz de posicionar ele numa posição que, no caso agora, é uma posição isométrica. Eu ser capaz de posicionar e enxergar três eixos. Está vendo que quando a gente posicionou a peça aqui isometricamente, eu consigo ver três faces desse objeto. E aí, a partir daqui, eu vou fazer a análise de como eu vou planificar esse elemento. Então, a gente vai usar a geometria descritiva para nos auxiliar no raciocínio, mas uma coisa é desenho isométrico, outra coisa é desenho em descritiva, tá bom? A descritiva é só agora, ela é como se ela vai ficar ali num plano paralelo para a gente, como um conceito aplicado, como um conceito compreendido, mas agora a gente vai partir para a interpretação do desenho técnico, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, dado esse elemento, esse objeto tridimensional... Ai, vou beber uma água, verdade. Então, dado esse elemento tridimensional, agora nós vamos compreender assim, ó. Nós vamos ter os três eixos, um eixo vai ser de altura, um de largura e um de profundidade do objeto tridimensional. Nós sempre vamos construir a base do desenho isométrico, nós vamos construir a nossa linha de terra, o eixo da altura perpendicular à linha de terra e dois eixos angulares de 30 graus para compor a largura e profundidade do objeto.
Esse daqui, nós vamos usar lá no final. Pessoal, só para reforçar, faltou uma medida aqui, ó. Entre essa aresta da peça e essa daqui, faltou a largura aqui dessa peça. Vocês marquem na cabeça que na hora que vocês forem desenhar, essa distância tem que ter 1,5 centímetros, tá bom? Então, aqui tem 1,5 centímetros de largura e 1,5 centímetros aqui na profundidade desse rasgo aqui, na altura aqui. Então, 1,5 por 1,5 aqui, faltou essa medida. Guarda que vocês vão precisar para desenhar depois. Pausa um pouquinho o raciocínio. A Carol falou das aulas práticas, então aqui, no caso lá, eles estão até fazendo um objeto, essa aula 2 aqui, aula prática 2, ela está fazendo um objeto tridimensional referente a um móvel. E aí ela vem, mede o móvel e vai desenhando vista frontal do móvel, superior, lateral, está fazendo dessa forma. Então, assim, essas aulas práticas que apareceram aqui para vocês, gente, elas são aulas para complementar a nossa matéria, tá bom? As aulas, assim que vocês tiverem um tempinho, assistam. Esse conteúdo aqui não será cobrado na prova. O que vai ser cobrado em prova é aquilo que está postado nas unidades de vocês, tá bom? Isso aqui é mais para vocês terem aí complementações práticas para essa disciplina, ok? Pessoal, então agora nós vamos fazer o seguinte. Como que vai ser o exercício de agora para interpretar a peça isométrica? Ela vai ser feita, eu vou fazer com vocês, em forma de rascunho. O rascunho, vocês não precisam passar no caderno. O que eu quero que vocês interpretem agora? Eu quero que vocês consigam, junto comigo nessa aula, fazer a análise do objeto tridimensional e de como é que eu interpreto as vistas desse objeto. Eu entendi qual vai ser a relação entre a geometria descritiva e o desenho técnico. Vai ser a partir desse estudo que nós vamos fazer, tá bom? E aí é o seguinte, terminamos, achamos as faces, conseguimos desenhar as faces planas da perspectiva isométrica? Legal. O que é que vocês vão fazer no caderno? Vocês vão refazer, só que daí vocês vão refazer com a medida. E aí, no caso, eu vou usar na aula de agora, explicando para vocês, esse objeto sem medida. Nós vamos fazer as relações proporcionais da peça, interpretando as vistas, o perfil, o recorte, onde tem vão, onde não tem, tá? Como é que eu faço a análise do objeto tridimensional? Depois que vocês entenderam, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar a mesma peça, só que aí vocês vão tem as medidas aqui, e vocês vão desenhar as vistas com as medidas corretas. Esse é o exercício de interpretação e de prática de hoje. Bom, para que a gente possa desenhar essa peça, veja que eu peguei, tirei uma foto da página inteira do meu caderno. Por quê? Para desenhar as vistas, nós vamos precisar desenhar no caderno inteiro. Não é como a geometria descritiva que dá para a gente desenhar tanto a projeção em perspectiva quanto a representação final no mesmo lugar. E pelo tamanho que é o nosso desenho, nós vamos usar a folha do caderno praticamente inteira. E aí, olha o que é que eu fiz aqui no meu caderno. Isso aqui não é similar à nossa representação final da geometria descritiva? É, porque é um conceito trazido de lá. Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi a minha folha do desenho em 4 partes proporcionais. Como se eu estivesse imaginando que aqui fica meu plano vertical, aqui meu plano horizontal e aqui meu plano lateral. E aqui é aquele espaço vazio onde eu levo a projeção de baixo com a projeção de cima e encontro a terceira projeção.
Na geometria descritiva, a gente faz isso com as coordenadas. Aqui, nós vamos usar o mesmo raciocínio da geometria descritiva. Então, vamos lá. Então, professora, mas no meu caderno eu faço em formato retrato, eu não uso paisagem. Se vocês conseguirem fazer no processo retrato e couber, tranquilo. Se não, só para esse exercício vocês viram o caderno em paisagem, tá bom? Então, olha só. Primeiro passo que a gente vai fazer, eu coloquei aqui o objeto de análise, né, para poder desenhar. Então, no caso de vocês, vocês vão abrir a peça, que no caso é essa peça aqui, vocês deixam aberta na tela do computador e vão analisando. Para fazer no caderno, vocês vão fazer com a medida real. Eu vou fazer com vocês a interpretação do objeto. Então, veja só. Vocês vão fazer o seguinte. Nós não estamos analisando o primeiro diedro. Primeiro diedro, quando a gente olha, aqui fica a minha vista, que vai ser projetada no plano vertical lá atrás. Então, vista frontal, vista superior é em cima, e a vista lateral fica desse lado. Eu olho aqui, projeto lá atrás. Eu olho aqui, projeto embaixo. Eu olho aqui, projeto do lado. Então, é como primeiro diedro, onde o observador está? No lado direito da peça. Então, a peça está aqui, nós estamos aqui olhando a peça. Quando a gente fez a divisão em 4 partes proporcionais na folha, o que eu desenhei aqui primeiro? Quando eu olho de frente para essa peça, o que eu percebo nessa peça? Eu percebo que ela tem um perfil retangular. E aí eu vejo que a base é um pouquinho maior que a altura. Então, eu vim aqui, usando a régua, fazendo traçados bem levinhos, eu marquei. A partir da distância desse eixo vertical, eu marquei uma distância aqui de 2 centímetros. Eu marquei 2 centímetros, vocês podem marcar 1, pode marcar 1,5. Marquei aqui 2 centímetros. Marquei 2 centímetros do eixo aqui, passei uma linha na vertical paralela. E a partir da linha, essa linha de terra aqui, essa linha de base horizontal que eu desenhei, eu também tracei 1,5 centímetros mais ou menos para cima e tracei uma linha, já fiz ela inteira, porque eu vou precisar dela para me auxiliar aqui na lateral e eu vou precisar dela para me auxiliar aqui na superior. Então, eu desenhei esse retângulo aqui, ó, eu não estou usando as medidas. Primeiro é só para que vocês interpretem. Depois vocês vão fazer de novo isso daqui, só que daí com as medidas reais. Ah, qual que é a medida lá da base da peça? É 8, eu vou marcar aqui, daqui, aqui, 8. Qual que é a altura? 4,5, vou marcar daqui, aqui, 4,5. Mas, por enquanto, eu quero só que a gente faça a análise e a interpretação da peça sem medida nenhuma. Então, ó, olha a minha análise. Um perfil retangular que eu desenhei aqui. Aí, eu peguei, tracei a linha da altura proporcional e as duas da largura também já prolonguei, tanto para o quadrante de baixo quanto para o quadrante do lado. Então, né, esse processo de raciocínio, de levar as linhas para fechar o primeiro perfil da minha face frontal aqui, aonde fica a vista frontal, no plano vertical, né, como se fosse aqui o meu plano vertical. E levei as linhas. Veja, gente, que eu estou trabalhando com a linha bem suave, tá bom? Muito bom. Então, a gente vai chegar nesse resultado. Então, eu já consegui desenhar o perfil retangular, tá aqui. Quando eu olho aqui, o que é que eu percebo nesse perfil retangular? Que ele tem 2 detalhes na face que representam um rasgo na peça, né? Uma falta de material, como se eu tivesse feito retirado material. Vamos pensar que se isso aqui fosse um pedaço de isopor retangular, né? Fosse um pedaço de isopor retangular. Ah, agora eu tenho que retirar esse material daqui para fazer esse detalhe. Então, eu tenho o meu perfil retangular aqui, puxei as linhas auxiliares para os planos de projeção que eu vou precisar de perfil,
E agora eu preciso fazer esses dois detalhes aqui, que são dois detalhes posicionados, né? Então, aqui eu tenho um rasgo nesse sentido e aqui eu tenho um rasgo nesse sentido. Esse daqui está encostado na linha de cima. Então, eu sei que mais ou menos aqui eu tenho um perfil quadrado. Esse outro rasgo está encostado nessa aresta aqui, que no caso é essa daqui. Então, eu venho com a minha régua, eu estou fazendo sem medida, porque nós estamos fazendo uma análise. A hora que vocês forem construir, vocês já vão construir direto com medida, tá bom? Então, eu vim aqui, posicionei com a régua paralela certinho, fiz aqui, é mais ou menos esse perfil que eu estou enxergando ali, então, beleza. Então, olha, eu já comecei a forçar o perfil da minha peça, eu fiz à mão, vocês farão tudo à régua, porque eu estou fazendo um rascunho com vocês. Então, eu já comecei a dar forma para a minha vista, para a minha face, para a minha análise desse objeto tridimensional. Então, eu tenho esse perfil aqui, e agora eu também já consegui perceber que daí eu tenho a base da peça, sobe aqui um pouquinho, tem esse dente aqui e fecha. Bom, eu desenhei, então, aqui a minha vista frontal, olhando a minha peça tridimensional isométrica, com as proporções que eu percebi, eu tracei aqui. Agora, veja bem. Vocês concordam comigo que todo o detalhamento que eu tenho aqui na vista frontal, ele tem também a sua sequência tanto na vista superior quanto na vista lateral. Por exemplo, esse perfil que a gente fez aqui, que é um recorte da peça, esse perfil aqui, ele tem essa profundidade nessa altura que vai até o final da peça. Eu só consigo saber isso quando eu analiso a lateral da peça. Esse outro detalhe, esse outro rasgo que eu enxergo aqui na frontal, eu também, quando eu olho na vista superior, eu consigo perceber que ele é um rasgo que vai até o final da peça, né? Com essa determinada altura aqui do corte. Então, eu só consigo ver essa análise quando eu olho na vista superior. Então, gente, como é que eu represento isso em projeção de vistas? A partir dos detalhes que eu vejo na vista frontal. A vista frontal, ela já tem detalhes aqui, que se eu puxar os detalhes, tanto para a lateral, quanto para superior, que está embaixo, eu já consigo determinar o detalhamento das minhas vistas. Então, vamos para o próximo passo. O que eu fiz aqui? Vamos pensar que dentro desse nosso grupo de alunos que estão hoje assistindo, eu lembro que na primeira aula eu fiz essa pergunta, quem que já tinha feito desenho técnico? Alguns levantaram a mão que já tinha feito desenho técnico. E aí, quando eu falo de desenho isométrico e vamos aprender a fazer a leitura das vistas, pô, professora, tão fácil, né? Não posso fazer um rascunho assim rapidinho, ó. Aqui, esse aqui mais ou menos o perfil da frontal, esse da superior, esse da lateral? Pode. Isso para quem consegue olhar a peça e já interpretar isso daqui. Mas e quem nunca fez desenho técnico? Para ele, se ele olhar isso daqui, um rascunho desse jeito, ele não vai entender nada. Então, por isso que eu já estou explicando um rascunho com as proporções. Um desenho de rascunho com as linhas auxiliares, porque são as linhas auxiliares que nos ajudam a interpretar mais fácil as peças. Tá bom? Então, isso aqui é só para dar uma pausinha, porque pode ser que tenha aluno falando, nossa, tá muito fácil de interpretar isso aí. É fácil para quem já fez desenho técnico. Para quem não fez, não é tão fácil assim, tá bom? Então, vamos voltar para o nosso raciocínio. Nós paramos aqui. Então, analisando a vista frontal da minha perspectiva isométrica, aqui, ó, eu cheguei nesse resultado. Bom, exatamente isso que eu estou vendo aqui em perspectiva é esse desenho plano.
O desenho tem uma base maior, uma altura mais retangular, com dois detalhes que são cortes na peça. Beleza, achamos isso daqui. Pessoal, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar todas as linhas que estão no sentido vertical, então a linha total, as linhas menores, esse detalhamento e essa daqui, vocês vão traçar na vertical, vocês vão levar essa linha até o quadrante de baixo. Então, essa primeira a gente já fez, vocês vão vir nesse detalhe aqui, vão posicionar a régua paralela ao eixo e vão levar a linha, vão nesse detalhe, vão levar. Então, vocês vão pegar todos os detalhes de linhas que estão na vertical e vão traçar linhas verticais para o quadrante de baixo. Tá? Então, vocês vão chegar nesse resultado aqui, tudo fraquinho, tá? Sem forçar muito o desenho. Então, isso nós chamamos de linhas auxiliares. Porque, veja bem, aqui em cima eu tenho a vista frontal, que é projetada no plano vertical, e aqui embaixo eu tenho a vista superior. Veja que esse detalhamento, essa linha aqui, dessa aresta, e essa linha dessa aresta que eu levei para cá, nada mais olha só o raciocínio que a gente está fazendo, ó. Opa, deixa eu abrir meu mouse aqui. Eu peguei essa linha e levei lá para baixo. Peguei essa linha, levei lá para baixo. Peguei essa, levei lá para baixo. Peguei essa, levei aqui para baixo. Que é isso aqui que a gente fez. Por quê? Porque elas vão me auxiliar a desenhar essas linhas compridas aqui, ó. Tá vendo? Porque a vista superior, eu enxergo ela projetada embaixo no plano. Eu olho e projeto, olho e projeto. Então, se eu já tenho o perfil recortado na frontal, eu vou trazendo todas as linhas auxiliares verticais, eu vou trazendo aqui para baixo. O mesmo raciocínio nós vamos fazer com a vista lateral. Todas as linhas que estiverem na horizontal, vocês vão fazer traçados paralelos e vocês vão prolongar essas linhas até que vocês consigam levar todas essas linhas paralelas e que elas preencham aqui, ó, o meu espaço do quadrante da vista lateral. Então, nós vamos ficar, tá bom? Vamos levando essas linhas e aí nós vamos ter esse resultado aqui. Então, eu tenho a linha máxima da altura, a linha de base, e eu tenho o detalhamento dos recortes. A mesma coisa aqui. Eu tenho a largura da peça e eu tenho os detalhes da profundidade. Feito isso, o que vocês vão fazer? A mesma distância que vocês deram da base do quadrante até o início da peça da vista frontal, vocês vão colocar a mesma distância para começar a peça no sentido da vista superior. Ah, eu coloquei aqui 1,5, então eu vou colocar 1,5 para baixo e vou traçar a linha paralela. A partir daqui, quando eu olho, agora nós vamos desenhar a vista superior, tá? O que é que a gente está fazendo agora? Nós estamos, essa linha aqui, que a gente acabou de traçar, ela representa aquela linha de trás lá da peça, ó. Aquela linha tem ela tem essa altura na face e ela tem essa distância aqui. Essa distância, ela é menor do que o comprimento. Então, eu tenho esse comprimento, que lá na peça tem uma medida, e eu tô colocando aqui essa largura da peça aqui, ó. Tô colocando aqui a mesma distância que eu colocar aqui, eu vou colocar do outro lado e eu vou fechar a minha peça. Então, no caso agora, ó, nós estamos fazendo essa análise da vista superior. Nós começamos com a vista frontal, desenhamos aqui. Puxamos as linhas auxiliares. Agora, eu estou fechando esse retângulo da vista superior aqui, na proporção da vista frontal. E aí, veja bem, quando eu olho a minha vista superior, o que que eu percebo aqui, ó? Quantas linhas eu tenho traçadas na minha vista superior? Eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas.
Veja que se eu não puxei as linhas auxiliares aqui, veja agora, ó, eu só fechei o retângulo. Veja se eu olhar aqui agora na minha superior, quantas linhas eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Professora, tem uma linha a mais aí? Tem mesmo. Sabe que linha a mais que apareceu? Apareceu essa linha aqui, que é do recorte aqui. Porque se eu olhar por cima, se eu estou analisando a vista superior, eu estou vendo todas as faces que estão viradas para a vista superior. Vocês não concordam que essa face também está virada para a vista superior? Só que ela está escondida, ela não aparece, mas ela existe. Então, eu tracei a linha dela, só que ela vai aparecer na vista superior para mim como uma linha oculta visível. Então, eu vou ter as linhas aparentes na vista superior e eu vou ter uma linhazinha, que no caso é essa daqui, ó, que é como se eu trouxesse ela projetada aqui, só que invisível. Mas ela tá aqui, porque eu trouxe. Então, como é que vai ficar essa minha vista superior? Eu vou ter as 4 linhas visíveis, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Risquei aqui, ó, visível. 1, 2, 3, 4 linhas visíveis. E essa linha aqui, essa daqui que vai até lá ao final, ela não aparece na face, mas eu sei que ela existe. Ela tá aqui, ó. E aí, como é que eu projeto ela? Projeto ela tracejadinha. Ok? O que eu consegui ter aqui, então? A gente já conseguiu representar vista frontal e vista superior. Agora, nós vamos projetar a vista lateral. Na geometria descritiva, o que é que a gente faria nesse momento? Nós íamos pegar o ponto do afastamento, ponto da cota, fazer a projeção, achar o outro ponto. Ponto do afastamento, né? Nós faríamos essa projeção. Aqui a gente não precisa. A gente usa a mesma relação de vista frontal, né? O que está projetado aqui seria como se tivesse o nosso plano vertical. O que está projetado na superior seria como se estivesse no meu plano horizontal. E o que está projetado na lateral esquerda seria como o que tivesse projetado no nosso plano lateral. Só que agora é analisando o objeto com os conceitos descritivos. Onde eu estou usando esses conceitos descritivos? Na proporção, nas distâncias idênticas, no rebatimento. São essas as relações que a gente traz da geometria descritiva. Então, observei o perfil, desenhei o perfil proporcional, trouxe as medidas, todas que estão na vertical eu trouxe no sentido da vertical com a vista superior, todas que estão na horizontal eu trouxe no sentido horizontal para a lateral. As do sentido vertical já me orientaram a desenhar a vista superior, agora nós vamos fazer a análise da vista lateral. Vamos lá. Quando a gente olha aqui na vista lateral, também percebo que ela é um retângulo. Só que ela é um retângulo menor, ó, ela é um retângulo menor do que a minha face frontal. Então, quem é que já vai me orientar a fazer na proporção correta? Vocês não concordam que essa aresta da altura, essa aresta da minha vista superior, ela é a mesma distância da base da minha vista lateral? Então, se eu pegar essa aresta aqui, ó, que é a profundidade da minha vista superior, ela é a base da minha lateral. Então, nada mais é, gente, do que a gente projetar com o compasso, essa distância eu projeto aqui, essa distância eu projeto aqui, eu já vou ter a largura proporcional da minha peça. Porque, no caso, nós não estamos fazendo com medida, nós estamos fazendo análise. Como vocês já vão fazer direto com medida, vai ser um pouco mais fácil para vocês, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa distância entre o eixo aqui, nós vamos trazer no compasso e vamos demarcar aqui. Depois, rebater. Depois, nós vamos pegar a mesma distância desse eixo até aqui embaixo e vamos rebater com o compasso lá. Professora, posso fazer direto com a régua? Pegar essa distância daqui, rebater aqui, essa distância daqui, aqui, rebater com a régua lá? Pode também, não tem problema nenhum.
Estamos trabalhando com as medidas proporcionais. Quando eu faço essa relação proporcional dessa linha auxiliar, eu já tenho aqui a distância que eu preciso, que daí eu posso colocar a mesma lá, e fazer o traçado das paralelas. Ou então, com a ajuda do esquadro e da régua, vocês vão fazer o traçado dessas linhas verticais paralelas. Isso daqui, gente, praticamente a nossa vista lateral já está pronta. Agora falta eu analisar a minha vista lateral e saber como é que eu vou reforçar esse traçado, porque todas as linhas já foram puxadas aqui. Vamos fazer essa análise? Presta atenção aqui comigo, ó. Antes de eu passar para outro slide, eu quero que vocês percebam aqui. Quando a gente olha para a vista lateral, tá? Quantas linhas eu vejo aqui? Eu vejo a linha de cima, uma, a linha do detalhe, duas, a linha do recorte, 3, e a base, 4, tá bom? Então, veja bem, ó, a linha de cima, essa linha de cima, essa aresta de cima, representa esse ponto aqui, que é esse ponto aqui, representa essa linha. Então, esse ponto aqui representa essa linha entre essa distância e outra, tá aqui. Esse ponto aqui representa essa linha, então, esse ponto representa essa linha. Então, uma, duas. Esse ponto representa essa aresta. Esse ponto representa essa aresta. 3. Esse ponto da base representa a minha linha da base da lateral. Esse ponto representa a minha linha da base da lateral. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Professor, mas tem 5 aqui. Por quê? A mesma análise que nós fizemos na superior, nós vamos fazer na lateral. Eu estou olhando aqui essa face lateral. Vocês não concordam que eu tenho mais essa face lateral aqui, ó? Essa aqui também está de frente para cá. Só que ela está escondidinha, ela está lá atrás. Então, essa aresta que está aqui, de frente para a lateral, é essa aqui que aparece lá. Tá vendo, ó? Aqui, ó, essa que aparece lá. Então, eu também vou ter um detalhe oculto invisível, né? Um detalhe oculto visível na face lateral esquerda dessa peça. Então, como é que isso aqui vai ficar? Então, vamos voltar. O que é que está visível para mim na lateral? As 4 arestas, tá? 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui, ó. Uma aresta visível, 2 arestas visíveis, 3 arestas visíveis, 4 arestas visíveis. Tá aqui. Agora, eu vou fechar a minha peça que é visível. Tá aqui. Então, determinei a minha vista lateral. Só que eu tenho um detalhezinho desse recorte aqui, que não tá aparecendo aqui na minha lateral, que ele tá escondidinho lá. Então, essa aresta invisível que representa essa aresta que tá virada para a face lateral, é bem essa linhazinha que já foi chamada aqui. Então, ela a gente vai representar como linha tracejada, linha oculta visível. Então, pessoal, como é que a gente faz a análise? Agora, a gente está mesclando o nosso raciocínio para a gente trazer conceitos da geometria descritiva de representação de vistas planas para o desenho técnico real, a partir de um desenho isométrico, de uma peça, de um objeto tridimensional, onde eu só tenho a peça e as suas dimensões. Como é que eu faço a representação técnica dele? Dessa forma. Então, aqui eu fiz um rascunho para vocês. Terminando, vocês vão identificar as vistas, né? A gente sempre faz a identificação das vistas abaixo da peça, abaixo da vista desenhada. Então, aqui a gente tem a vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Bom, esse passo a passo foi um raciocínio que eu quis usar com vocês, sem medida, de análise de um objeto tridimensional que resultasse na planificação, tá? Na representação ortogonal das vistas. É o que a gente acabou de fazer. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão refazer esse exercício,
Só que no lugar de fazer sem as medidas, vocês vão usar já as medidas reais desse objeto. Então, por exemplo, eu sei que esse objeto ele tem 8 por 4,5. Então, eu já vou começar meu retângulo aqui. Posiciono ele numa distância, né? Vou dividir a minha folha em 4 partes iguais, para que eu tenha essa proporção. Faz os eixos de proporção aqui. E aí eu começo, bom, vou fazer um retângulo de 8 por 4,5. Aí eu vou olhar lá, bom, qual que é a medida desse detalhe aqui que encosta na aresta superior? Ah, é um detalhe afastado 1,5, com 1,5 de profundidade e 2 de largura. Então, vocês vão vir aqui, afasto 1,5, 1,5 de profundidade, 2 de largura. E aí, vocês vão desenhar a peça exatamente como ela é. Esse é um exercício que vocês vão fazer para treinar, tá bom? Então, vocês vão... Professora, precisa passar o rascunho no caderno? Não, não precisa. Vocês vão passar no caderno de vocês. Opa, deixa eu voltar rapidão. Vocês vão passar no caderno de vocês até aqui, que é teoria, e depois vocês pulam um rascunho. Se quiser fazer um rascunho da peça para treinar, não tem problema. Vocês têm a peça com a medida, e aí vocês já começam a fazer esse passo a passo que eu fiz aqui, ó, todinho ele, mas vocês já vão fazer com as medidas reais dessa peça. Até que vocês cheguem nesse produto final, com as medidas reais, usando régua. O meu tá feito sem régua, gente. Eu fiz a régua só para me auxiliar nas linhas auxiliares, mas eu fiz todo o detalhamento à mão. É um rascunho para explicar para vocês. Aqui não, vocês vão desenhar as vistas em escala real, 1 para 1. Ou seja, se tem 8 centímetros, eu vou desenhar a minha base com 8 centímetros. Tenho 4,5 de altura? Com 4,5 de altura. Usando traçados precisos com o auxílio de régua e compasso. Aquilo que eu falei para vocês, se nesse processo de rebatimento proporcional aqui, vocês não... Ah, professora, posso usar régua? Pode também, tá bom? Pega essa medida, rebate ali, pega a medida total, rebate lá, vocês também vão ter a mesma relação se estivesse usando o compasso. Eu quero que vocês, então, desenhem as 3 vistas desse objeto isométrico, vão destacar as vistas e o nome, vão fazer o uso correto dos tipos de linha. As linhas auxiliares são as linhas de construção, bem fraquinha, vocês vão fazer e vão deixar no desenho. Terminou a peça, vai destacar o perfil de cada face, e aonde tiver linha oculta visível, trabalhar as linhas tracejadas, tá? Então, as linhas auxiliares, que são as linhas mais suaves, vocês vão deixar, porque depois, aula que vem, eu vou querer ver, vou explicar já para vocês como é que vai ser o processo de alguns processos de nota, e o caderno, eu vou dar nota no caderno, e aí eu vou explicar como é que vocês vão entregar para mim o caderno, tá bom? Pessoal, então, para a aula de hoje, o conceito é sobre projeção ortogonal a partir de uma peça isométrica, fazer a interpretação da peça, como é que fica a sua projeção ortogonal. Então, é o que vocês vão fazer. Tudo bem até aqui? Sim. O professor, você vai pôr esse slide hoje já? Vou pôr já para vocês, tá bom? Uhum. Deixa eu falar. Então, vamos lá. Daí, eu montei aqui um cronograminha geral de todas as provas e um cronograminha nosso, tá bom? Pessoal, esse cronograma geral é o cronograma que tá no calendário oficial que eu mandei já no começo do ano para vocês, e a gente continuou com o calendário oficial porque a gente não parou, né? Mesmo com toda essa pandemia, todo esse caos aí na área da saúde que a gente vem passando, um momento histórico diferente, né? Assim, sei que não está fácil para ninguém, nem na questão de estudo, nem na questão financeira, nem na questão de convívio, de ficar preso em casa e tudo mais. Mas eu acho que é uma questão necessária e sinceramente, que bom que a gente não parou os estudos, porque eu acho que é uma forma de vocês distraírem um pouco a cabeça de vocês,
porque não está sendo fácil mesmo para ninguém, né, ficar tão preso assim. Hoje, né, o governo liberou a gente sair para a rua. Peço que vocês tomem cuidado, saiam para a rua se realmente for necessário, né, se cuidem, porque não é uma doença, não é brincadeira isso que a gente está passando, esse momento. Então, só peço isso, que vocês continuem se cuidando, se precavendo, se tiver que sair, se protejam, tá? Eu peço isso para vocês, para que a gente, em breve, possa estar junto, todo mundo, de novo na faculdade. Bom, cronograma geral, para a gente terminar esse semestre, se Deus quiser, todo mundo aprovado, todo mundo de férias, todo mundo descansando um pouco, para a gente começar um próximo semestre. A gente vai ter assim, do dia 4 ao dia 10, gente, para vocês não têm esse modelo de prova, nem disciplina blended e nem disciplina interativa no AVA. Então, isso aqui ainda não entrou na grade de vocês, geralmente entra no terceiro semestre, tá bom? Então, na semana do dia 4 ao dia 10, nós ainda vamos estar aqui essa semana, né? Até metade da semana que vem, a gente ainda vai estar tendo aula normal. Então, isso aqui é mais para quem é do terceiro semestre em diante. Provas do estudo dirigido, que no caso de vocês, a impressão do certificado, ou então salvar em PDF o certificado do cursinho de cultura digital. O prazo é até dia 13 de junho, mas como a gente usou o estudo dirigido como uma atividade para nota no primeiro bimestre, todo mundo já fez. Então, vocês já estão livres dessa atividade agora para o final de semestre. Esse estudo dirigido, ele é uma atividade complementar obrigatória, então vocês já cumpriram. Ah, professora, eu entrei depois, eu não fiz, eu ainda pode fazer, que vai somar ponto para todas as disciplinas, igual para todo mundo, tá bom? Esse ponto é automático, tá bom, gente? Vocês fazem, vocês ganham 1.500 pontos para todas as disciplinas e é automático. As provas oficiais, elas vão acontecer do dia 15 ao dia 19 de junho. Essa é a data que vocês vão entregar o trabalho, que vocês vão postar, mostrar as maquetes. Essa é a data oficial, é o último dia. Então, tenho certeza que essa semana os professores já vão começar a orientar vocês sobre a prova, assim como eu vou fazer hoje, tá bom? Então, essa semana de prova, dia 20, é o último dia do bimestre, é o dia onde todas as notas estarão no portal para vocês. Quem passou, fechou em todas as matérias com 6.000 pontos, dentro desses 6.000 pontos, tendo pelo menos, no caso de vocês do primeiro semestre, tendo pelo menos 1.500 pontos nas provas, e atingiu 6.000 pontos para mais, vocês já estão de férias a partir do dia 15 de junho. Professora, eu perdi prova do primeiro bimestre, mas com a minha pontuação do segundo bimestre eu passei. Eu preciso fazer prova de segunda chamada? Não precisa. Por quê? O segundo bimestre, na faculdade, é o bimestre que mais tem ponto. Justamente porque tem aluno que entra mais tarde, e às vezes esse aluno se empenha bastante, ele nem... eu perdi as primeiras provas. Isso nem prejudica o aluno, tá bom? Então, espera fechar o bimestre dia 20 para saber se vocês precisam fazer segunda chamada ou prova de exame. A segunda chamada, como vocês só têm disciplinas presenciais, a segunda chamada é no dia 25 de junho. A segunda chamada, ela é paga, se o aluno fizer, tem uma taxa que cobra. O semestre passado era uma taxa de R$40 para fazer essa prova. Se o aluno não fizer, não é cobrado. Se o aluno fizer, é cobrado. Eu perdi a primeira prova, mas eu já fechei com as notas de agora, eu não vou fazer. Nem se preocupe. Ficou ausente, nem é gerado nada para o aluno. E se mesmo fazendo tudo, fiz prova de primeiro bimestre, fiz prova de segundo, entreguei trabalho, mesmo assim não atingir a média, vocês têm direito ao exame final.
O exame final não é cobrado do aluno e serão 2 dias de prova para o exame final. Qual que é a regra do exame final, gente? O exame final, ele zera a pontuação da prova. Vocês continuam com a pontuação dos trabalhos, do AVA, toda aquela outra pontuação vocês não perdem. O que que perde para o exame final? A pontuação da prova. Então, se o aluno não atingir a nota de corte de prova, ele vai para o exame. Por isso que eu falo para vocês, vocês têm que atingir a nota de corte. Atingiu, passou. Somado aos outros pontos, atingiu 6.000 pontos, passou. Ah, fiz 8.000 pontos, mas fiquei com 1.400 na prova. Já está de exame e vai para exame com 0 de prova. Daí tem que ir lá e tirar 1.500 na prova. Tá bom? Eu acho que por questão das provas serem trabalhos, que vocês vão ter um tempo para fazer, é só vocês se dedicarem bastante, fazer com capricho. Tenho certeza que todo mundo vai conseguir ser aprovado nesse semestre, sem precisar de prova de segunda chamada e sem precisar de prova de exame. Esse é o sentimento que eu tenho e torço para que todos vocês consigam. Bom, vamos falar só da nossa disciplina, então? Então, hoje a gente fez as nossas 2 aulas, então, a gente fez o encerramento do conteúdo hoje, tá bom? Vou dividir a aula de hoje em 2 partes, para que encontro 14 e encontro 15. Na aula que vem, vocês vão apresentar para mim a entrega do trabalho de hoje. Eu vou explicar para vocês a prova e vou explicar para vocês como é que vocês vão entregar o caderno. Então, aproveitem para pôr o caderno em dia, tá bom? Que semana que vem eu vou explicar para vocês como é que vocês vão entregar o caderno para que ele vá valer ponto na prova. E dia 15 vai ser a entrega do trabalho de prova, vocês vão ter até as 8 horas para postar o trabalho no meu e-mail. Então, semana que vem eu já vou explicar a prova, já vou deixar a prova postada para vocês, para que vocês já recebam essa prova com 1 semana e já possam fazer e me entregar. Tá bom, meus queridos? É isso que eu preparei hoje para vocês. Passem tudo isso no caderno, se cuidem e até a próxima aula. Ficou alguma dúvida sobre calendário, cronograma, alguma coisa? Da minha parte, não. Nenhuma dúvida, professora. Nenhuma dúvida, professor. Tá bom, gente, eu acho assim, agora é pegar, fazer o que tem que fazer, passa tudo a limpo no caderno, faz os exercícios, qualquer dúvida, a gente tem o nosso grupo, é só me chamar que eu respondo. Não quiser chamar no grupo, é só chamar no pessoal, tá bom? E aí, professor, eu tô com dúvida no exercício, não entendi esse passo, não tem problema, é só me chamar que eu explico. Vou postar, assim que os vídeos forem liberados, eu posto o vídeo, mas o conteúdo teórico eu já vou postar já para vocês, tá bom? Beleza, professor. Então tá bom, meus queridos, um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Professora. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Valeu, gente. Boa noite, professor. Valeu. Eu tinha uns 15, mas só meia dúzia que falam, né? O resto é tudo mudo.